Era uma época de tumulto e transformação no reino de Israel. O grande rei Davi, que tinha uma paixão ardente por Deus e um coração compassivo por seu povo, estava consolidando seu reinado. No meio das intrigas palacianas e dos conflitos territoriais, havia uma história de coragem, redenção e graça que se desenrolava nos bastidores. A história de Mefibosete. Mefibosete, um nome que carregava o peso de uma tragédia familiar, era o filho de Jonatas, o querido amigo de Davi e o neto do falecido rei Saul. No entanto, sua história estava marcada pela dor e pela tragédia desde o início. Quando Mefibosete ainda era um menino, as notícias da morte de seu pai e avô chegaram como um vendaval, virando sua vida de cabeça para baixo. Uma queda acidental deixou suas pernas aleijadas, um fardo físico que se somou à carga emocional que carregava. Após a morte de Saul e Jonatas, a família real estava à mercê das mudanças políticas. Mefibosete foi rapidamente esquecido pela corte e levado para Lodebar, uma cidade remota e esquecida, onde ele passou a viver nas sombras, longe dos olhos do mundo. A amargura do abandono e a dor de sua deficiência moldaram seus dias solitários. Entretanto, nos salões do palácio, o rei Davi buscava maneiras de honrar a memória de seu querido amigo Jonatas. Um dia, durante uma conversa com seus conselheiros, ele perguntou: "Há alguém ainda vivo da casa de Saul, para que eu lhe faça bem, por amor a Jonatas?" E assim, começou uma busca por qualquer descendente de Saul. Finalmente, Mefibosete foi encontrado. Com um coração acelerado e um misto de medo e esperança, ele foi trazido à presença do rei Davi. O rei, cujo coração batia em harmonia com o de Deus, olhou para Mefibosete e viu mais do que um homem aleijado. Ele viu uma alma quebrada, uma história de dor e negligência, e viu a oportunidade de manifestar a graça redentora de Deus. O jovem Mefibosete deve ter entrado na sala do trono com apreensão, mas o que ele encontrou ali foi uma expressão de amor e compaixão que ele nunca imaginou ser possível. Davi olhou para ele com olhos gentis e disse: "Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre à minha mesa." O coração de Mefibosete deve ter se inundado de uma mistura de emoções indescritíveis naquele momento. Ele, que havia sido relegado ao esquecimento, estava sendo restaurado a um lugar de honra. Ele, que passou anos isolado em Lodebar, agora seria convidado a compartilhar a mesa do rei. A graça redentora de Deus estava agindo de maneira tão poderosa em sua vida que a realidade parecia um sonho impossível. Mefibosete, com a voz embargada pela gratidão, respondeu: "Quem é teu servo, para que olhes para um cão morto tal como eu?" Ele estava humildemente reconhecendo sua própria insignificância diante da grandiosidade do rei. Mas Davi não se deixou deter. Ele ordenou aos servos que trouxessem os campos e propriedades que haviam pertencido a Saul, restaurando assim a herança de Mefibosete. Nos anos que se seguiram, Mefibosete viveu no palácio do rei, compartilhando refeições com Davi e sua família. Ele não era mais um pária, mas um filho adotivo, abraçado pela graça e pelo amor de Deus. Sua história não era mais marcada por solidão e tristeza, mas por redenção e esperança. E assim, a trajetória de Mefibosete nos lembra que, mesmo quando nos encontramos em situações difíceis e aparentemente sem esperança, a graça de Deus pode transformar nossas vidas de maneira extraordinária. Sua história ecoa através das eras, inspirando-nos a acreditar na redenção que Deus oferece a cada um de nós. E assim como Mefibosete, podemos encontrar nossa identidade não naquilo que nos define externamente, mas na graça e no amor que Deus nos estende, nos convidando a compartilhar sua mesa real por toda a eternidade.